Pois é, quarta-feira de cinzas, acabou o carnaval. E aí, prevenidos, estamos voltando com os vídeos do canal Senhor Previdência. Mas antes de começar, deixa eu falar aqui o que é prevenido nesse canal. Nesse canal, prevenido com I é aquele que cuida da sua previdência. E como é que a gente cuida da previdência? A gente acompanha, a gente contribui, as pessoas que têm carteira assinada ficam atentas aos movimentos obrigatórios da empresa e busca conhecer as regras de direito e as regras de obrigação para quando precisar de um benefício, tá sabendo como o sistema funciona. E se você quer ser um prevenido, é muito fácil mesmo. Aqui no canal, você se inscreve, você ativa o sininho e você compartilha o vídeo com sua galera, porque aí você vai trazer mais prevenidos para esse bloco. E no Instagram, você segue a página @Senhor Previdência. Quando você faz todo esse movimento, você fica informado, você distribui informação para sua galera e ajuda a gente a ter estímulo para produzir mais vídeos, mais conteúdos informativos desse assunto que é muito importante. E hoje nós vamos falar de previdência e carnaval. Fica até o final e você vai entender que não é loucura, que a previdência pode estar ali presente, pode entrar na sua vida no momento que aconteceu um imprevisto, uma emergência e você precisar acionar o sistema. Eu sou Marcelo Caetano e esse é o canal Senhor Previdência. Fica comigo até o fim que você vai entender o vídeo. Ficou curioso, hein? Por que esse maluco tá falando de previdência e carnaval? A gente vai te explicar, mas fica até o fim. E para começar, eu queria dizer uma coisa. A gente não está falando mal do carnaval, a gente não está pensando aqui que o carnaval é algo que possa ter problemas. Nós sabemos que o carnaval é um período onde é um período muito longo, onde às vezes a gente comete os excessos, onde a gente está no meio de uma multidão, onde fatores externos estão muito mais presentes. Mas o assunto que a gente vai abordar aqui, ele pode acontecer também para aquela turma que foi para a fazenda, que foi para a praia, que ficou em casa, porque a gente está falando de imprevistos que possam acontecer e levar a pessoa à necessidade de se afastar temporariamente do trabalho. Nós vamos falar aqui do auxílio por incapacidade temporária, que é um benefício que, como o nome já diz, incapacidade temporária. Ele protege o trabalhador no momento dessa necessidade por uma incapacidade. E que benefício seria esse? Muita gente deve estar achando estranho o nome, porque esse nome é novo. Esse nome ele surgiu com a Emenda Constitucional 103. Antes da emenda, ele era chamado de auxílio-doença. E aí ele causava algumas confusões, porque a palavra tem força. E aí a gente está doente, a gente pensa no auxílio-doença. E a ideia legal do benefício nunca foi pela doença. Sempre foi pela doença. É dicotômico? É. Por quê? Porque é pela doença no momento que ela incapacita. É pela incapacidade, é pela correlação desse agravo com a incapacidade para o trabalho. Então, por isso que o nome do benefício foi alterado para auxílio incapacidade temporária. Um outro ponto importante, que a gente falou aqui da galera prevenida, mas a gente está falando de benefício para as pessoas que têm previdência social, que estão regulares com a previdência social. O benefício não pode ser solicitado por uma pessoa que perdeu qualidade, que não trabalha há muito tempo, que nunca trabalhou. Infelizmente ou felizmente, mas essa é a configuração do sistema previdenciário mundial, não só do Brasil, mas é uma configuração contributiva. O benefício é para aquelas pessoas que contribuem. Então, a proteção é para aqueles que contribuem para o sistema e precisam solicitar o benefício, qualquer benefício.
Nesse vídeo, a gente fez uma correlação com o carnaval por uma brincadeira. Como eu falei, a gente não está falando mal do carnaval, de jeito nenhum. Vocês viram o senhor Previdência ali se acabando no carnaval. Pelo menos dizem que ele está ali naquele meio, que a gente nem consegue localizar onde é que ele está. Mas, vamos tomar uma situação. Lá no carnaval, aconteceu algumas questões, você tomou uma topada, você cometeu um excesso, torceu ali uma perna, bebeu demais, e aí chegou numa situação em que você precisa se afastar do trabalho. E aí pode entrar o auxílio por incapacidade temporária. Por que eu enfatizei a palavra pode? Porque nós precisamos conhecer as regras do benefício. E é isso que a gente vai falar aqui agora, explicar para todo mundo bem cronologicamente as regras que precisam ser seguidas. O primeiro ponto, auxílio incapacidade temporária, ou seja, a doença incapacitando. Quem diz isso? É o seu médico. É o médico assistente, o médico que lhe atendeu, o médico que lhe acompanha em qualquer estágio da vida, não só no carnaval, por qualquer motivo. É o médico que lhe acompanha que diz que você tem uma doença que está lhe incapacitando para o trabalho e que precisa de um afastamento por tantos dias. E aí chegamos no segundo ponto, o afastamento. O médico que lhe atendeu precisa entender que você precisa ficar afastado do trabalho, das atividades laborativas, das atividades cotidianas, por mais de 15 dias. Por quê? Porque para o empregado, e principalmente para o empregado da empresa, se ele ficar afastado por até 15 dias, a empresa vai abonar essas faltas, vai pagar o salário desses 15 dias e ele não vai nem agendar benefício junto ao INSS. Então, é o primeiro ponto, o médico dizer que você se afasta. O segundo ponto, esse afastamento ser superior a 15 dias. O terceiro ponto, afastamento sendo superior a 15 dias, você vai agendar a sua perícia médica e o médico vai fazer análise de toda essa informação. O médico perito da Previdência, ele vai fazer análise de toda essa informação que já veio do seu médico. O médico disse o que é que você tem, qual é a incapacidade, qual é o tipo, qual é a repercussão, quanto tempo você precisa ficar afastado. E aí, a partir dessa informação, o médico da Previdência vai finalizar a análise e definir se sim, realmente você precisa ficar afastado por mais de 15 dias e, ficando afastado por mais de 15 dias, quanto tempo você vai precisar ficar afastado. Lembrando que o seu médico já sugeriu, já indicou um afastamento superior a 15 dias. 20 dias. Você deve entrar na Previdência? Deve. A gente sabe por aí que tem até pessoas que não entram, não pedem o benefício. 5 dias, acertam com a empresa e tal. Mas a gente tem que entender que o seguro é importante ter a participação do seguro, melhor dizendo, nesse processo de afastamento, até para a gente ter esse registro oficial. E aí, esse seu médico lhe deu esse tempo de afastamento, o médico da Previdência vai concordar? Muito provavelmente vai concordar. Mas se ele entender que você precisa ficar afastado mais do que 20 dias, 25 dias, 30 dias, ele vai, a partir dali, estipular o tempo que você vai levar em benefício. Realizado a perícia, fechado essas 3 primeiras informações aqui, chegamos na quarta fase, que na verdade elas não são fases separadas. Eu estou falando aqui como fases só para a gente entender, mas é um conjunto de análises sequenciais e que se convergem. É a chamada carência. O que é carência? É o número mínimo de contribuições que o trabalhador precisa ter para efetivamente ter direito a esse benefício, que no caso do auxílio-doença são 12 meses. Mas aí tem um ponto muito importante para a gente conhecer, que é a isenção da carência. E aí até entra ali os acidentes do carnaval. Tá vendo o carnaval ali com a Previdência, andando passo a passo?
Aconteceu ali um acidente, você quebrou uma perna, você bateu um carro, você teve uma situação decorrente de um acidente. Esse benefício ele pode ser concedido ainda que a pessoa não tenha esses 12 meses de contribuição. Existe uma lista de doenças como carcinoma, nefropatia, doenças mais graves, né? E doenças em que elas aparecem. Essas doenças também permitem a concessão do benefício, ainda que a pessoa tenha menos de 12 contribuições. E isso é uma informação muito importante que às vezes as pessoas não sabem. Claro que não são todas as doenças, tem uma lista certinha, a gente vai botar aqui no card, na descrição do vídeo, para que vocês saibam quais são essas doenças que isentam de carência. E tem também a situação do acidente do trabalho. Mas claro, nessa relação aqui do nosso vídeo com o carnaval, se você não é um trabalhador do carnaval, com carteira assinada, porque acidente do trabalho é só para os empregados domésticos e os trabalhadores avulsos da área portuária. Se você não é um desses trabalhadores do carnaval, no carnaval nós não estamos falando de acidente do trabalho. Estamos falando aí de alguns acidentes que podem acontecer, que são isentos de carência, e o acidente do trabalho, enquanto conceito, enquanto relacionado com o trabalho, as situações decorrentes desse acidente também são isentos de carência. Então é importante compreender que essa isenção de carência não é isenção de estar filiado à Previdência, de estar regular com a Previdência. É apenas a dispensa por situações específicas de que o trabalhador tenha 12 meses de contribuição antes do fato, para ter efetivamente direito ao benefício. Então, são situações que a gente precisa compreender em relação à nossa situação individual, porque existe a lei prevendo carência ou isenção de carência, mas a análise, no fim das contas, se vai ser solicitado carência, se vai ser isento de carência, se foi um acidente do trabalho, essa análise vai ser feita de acordo com o que for apresentado no requerimento do benefício. A situação geradora de todos esses fatos que levaram ao requerimento do benefício. Então, fechando esses requisitos, o benefício vai ser concedido. E ele vai ser concedido pelo tempo necessário para que a pessoa se restabeleça, para que a pessoa volte a exercer as suas atividades laborativas e as suas atividades da vida cotidiana. Num caso extremo, esse benefício pode ser transformado numa aposentadoria por incapacidade permanente. Também estamos falando da velha aposentadoria por invalidez, que a Emenda Constitucional 103 trouxe essa alteração do nome, porque, como a gente já falou aqui, a palavra é importante. Então, a gente precisa entender que esses benefícios, eles são benefícios em que a doença trouxe incapacidade para o trabalho. Incapacidade temporária, como o nome já diz, vai ser um benefício temporário, de curta ou média duração, dependendo do que foi, dependendo da situação da pessoa, dependendo da atividade que a pessoa execute na sua vida laboral. E a gente vai ter o benefício por incapacidade permanente, justamente quando esse benefício, essa situação, melhor dizendo, ela indica que ela vai estar permanentemente na vida daquele trabalhador, causando a incapacidade para o trabalho. Por isso que os benefícios mudaram de nome, para que a gente tenha exatamente já na largada, pelo nome do benefício, a noção de como a legislação prevê a concessão desses benefícios. Eu sei que você já deve estar pensando aí, mas ninguém sabe a dor que eu carrego, a situação que eu carrego. Exatamente. Os benefícios, eles são analisados de forma individual. E aquele primeiro ponto que eu falei lá do seu médico, entender que você precisa se afastar, esse é o ponto mais importante. A gente vê muitas discussões de pessoas e dizendo, não, eu vou me afastar, eu
eu acho que eu devo me afastar. Mas o seu médico é que tem que dizer isso. Porque nós estamos falando de um benefício que tem suas regras jurídicas, mas está diretamente ligado à questão de saúde. E essa questão de saúde, ela é definida pelo médico que lhe acompanha e ratificada ou não pelo médico perito da Previdência Social. O médico perito, ele no geral, ele não decide, porque ele não lhe acompanha. Ele faz uma perícia técnica para poder fazer o enquadramento de tudo aquilo que o seu médico disse e pediu o seu afastamento, e afastamento por mais de 15 dias. E aí, todos esses requisitos cumpridos, o benefício vai ser concedido, vai ser calculado o valor que a pessoa vai receber, que o valor tem aí as suas limitações, você não recebe integralmente o seu último salário, tá? Isso é importantíssimo a pessoa entender, porque às vezes vem a menor e a pessoa acha que foi um erro de cálculo, que foi uma conta feita errada pela Previdência, que faltou pegar esse ou aquele salário. Não. A regra do benefício não prevê que o benefício seja, por exemplo, o último salário do trabalhador. Vai ser feita uma média de salários corrigidos, vai ser aplicado um percentual de 91%, e esse percentual de 91% ainda fica limitado à média dos seus 12 últimos salários. Se essa média for maior, esse percentual ainda vai ser ajustado para o valor dessa média. Tá? Então, é muito importante, depois do carnaval, se aconteceu alguma situação, e eu espero que seja com pouquíssima gente, só que como a gente está falando de um carnaval com 10 milhões de pessoas na rua, pouca gente aí, né? Se a gente for falar em 1%, é uma quantidadezinha boa. Então, se aconteceu alguma coisa no carnaval ou durante toda a sua vida laboral, alguma questão em que a saúde lhe chamou para atenção, procure seu médico, peça a ele análise, ele vai fazer análise de toda essa situação, vai verificar se a sua doença lhe incapacita para o trabalho, vai sugerir o seu afastamento. Se esse seu afastamento for superior a 15 dias, você busca o INSS. E antes de tudo isso, é importante ser o quê? Um prevenido. Que nesse canal a gente tem que se inscrever, tem que ativar o sininho, compartilhar, e o prevenido com medalha de ouro é aquele que cuida literalmente da sua previdência. Então não deixe de contribuir, não deixe de acompanhar o movimento da sua empresa, do seu tomador de serviço, se você for um autônomo prestador de serviço, para que você esteja sempre amparado pelo sistema previdenciário brasileiro. Tchau e até a próxima.